João, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Você não vai desmarcar o texto, tá certo? Nós vamos analisar 20 versículos, do versículo 1 ao versículo 20. Mas agora eu quero dar ênfase apenas em 3 versículos, porque eles trazem a ideia na sua essência de todo o capítulo. Os versículos 1, 4 e 5. 13, os versículos 1, 4 e 5. E olhem para cá. Antes da leitura, eis o título da mensagem. E o título é o seguinte, uma pergunta: o que o lava-pés revela sobre Cristo? Esse é o título da mensagem. Vou repetir: o que o lava-pés revela sobre Cristo? A gente está numa semana muito apropriada para entender isso, né? Entendeu bem? Mas eu vou repetir: o que o lava-pés revela sobre Cristo. Versículos 1, 4 e 5. Acompanhe a leitura. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Deus eterno, nós nos colocamos diante da Tua Palavra com temor e reverência. Reconhecemos que nada podemos fazer sem a Tua graça. Por isso pedimos, ilumina as nossas mentes, inclina os nossos ouvidos, dá-nos ouvidos atentos à Tua voz. Senhor, rogamos que a Tua graça nos alcance. Estou em Tuas mãos. De mim mesmo eu nada posso fazer. E rogo que o Teu Espírito venha sobre mim, dando-me sabedoria, clareza, fidelidade e aquela unção que vem do alto. E que Teu Espírito aplique esta palavra com poder, quebrando o nosso orgulho, humilhando o nosso coração e nos conformando à imagem de Cristo. E que, ao ouvirmos, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua vontade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 O que o lava-pés revela sobre Cristo? Queridos, o capítulo 13 do Evangelho de João apresenta os últimos acontecimentos de Jesus com os seus discípulos antes da sua prisão e morte. Porque o ministério público de Jesus, que durou 3 anos, ele se encerra no capítulo 12. No capítulo 12 se encerra o ministério público de Jesus. E no capítulo 13, João apresenta esses últimos acontecimentos de Jesus com os seus discípulos, porque logo em seguida vem a sua prisão e a sua morte. Agora, no capítulo 13, Jesus está prestes a partir para junto do Pai. A cruz está às portas. A traição de Judas está prestes a se consumar.
O próprio Evangelho de João, aí no capítulo 13, versículo 2, diz que o diabo já tinha posto isso no coração de Judas. Jesus sabe que sua hora chegou. Ele sabe que em poucas horas ele será preso, julgado e crucificado. E diante dessa realidade, ele decide deixar algo profundamente marcado no coração dos discípulos. Preste atenção nisso. Ele sabe que está prestes a partir, sabe que será preso, julgado e crucificado. E na iminência dessa partida, ele decide deixar algo profundamente marcado no coração dos discípulos. Algo urgente, algo necessário, algo inesquecível, para que eles não sejam dominados pela frustração, nem escandalizados diante de sua prisão e morte. É Jesus preparando o coração dos discípulos para o que logo irá acontecer com ele. Então surge uma pergunta: o que Jesus faz para prepará-los e consolá-los diante da realidade da sua partida? Entendeu bem a pergunta? Vou repetir. O que Jesus faz para prepará-los e consolá-los diante da realidade da sua partida? Resposta: ele não faz um discurso longo, ele realiza um gesto. Ele se levanta da mesa, toma uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Que cena, meus irmãos! O mestre ajoelhado, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, agora se inclina para tocar e limpar a sujeira dos pés dos homens. Um gesto simples, mas que mudaria para sempre a vida daqueles homens. E eu espero que mude a nossa também hoje, compreendendo o que Jesus fez. Por isso, a pergunta que deve governar a nossa mensagem é a seguinte: por que tão próximo da cruz Jesus se levanta para lavar os pés? Se queremos entender esse gesto, não basta olhar para o que Jesus fez. Precisamos discernir o que esse gesto revela sobre o coração de Cristo. Entendeu bem? Se queremos compreender esse gesto, não basta olhar para o que Jesus fez, precisamos discernir o que esse gesto revela sobre o coração de Jesus. E o texto que vamos analisar, João 13, de 1 a 20, nos mostra 3 verdades que ninguém pode ignorar. Quais são elas? A primeira: o que é que o lava-pés revela sobre a pessoa de Cristo? Em primeiro lugar, revela o amor de Cristo. Revela o amor de Cristo. Ah, meus irmãos, essa compreensão muda tudo. Vejam o versículo 1.
Diz assim o texto: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo, grave bem essa expressão, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Jesus sabe que está na iminência de partir para o Pai, que a hora chegou. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Irmãos, a chave deste episódio está aqui. Antes da toalha, antes da bacia, há o amor. A chave está aqui. É assim que você vai compreender. E esse amor se revela num destaque intencional que o apóstolo João faz. Como é que começa o versículo 1? Dizendo assim: ora, antes da festa da Páscoa, isso aqui não é uma informação cronológica, isso aqui não está ligado ao calendário, isso aqui é teologia pura, teologia pura. Por séculos, a Páscoa lembrava o livramento no Egito, quando o sangue do Cordeiro preservou o povo da morte. Todos vocês conhecem essa história. A Páscoa lembrava esse livramento. Mas agora, preste bem atenção, o verdadeiro Cordeiro está presente. Ele não está mais participando da Páscoa. Ele é a própria Páscoa. Ele é a própria Páscoa. Pense nisso. Pense nisso. Desde os 12 anos, Jesus começou a participar da Páscoa. Agora ele tem 33 anos e está participando da sua última Páscoa. Foram 21 anos participando dessa Páscoa. Toda vez que Jesus participou da Páscoa, ele não via apenas um cordeiro sendo morto, ele via a sua própria morte. Já parou para pensar nisso? Parou para pensar? A cada ano, e ele diz: está chegando o meu tempo, está chegando a minha hora. Esse cordeiro que tipifica a minha pessoa, um dia serei eu no lugar dele. E agora, meus irmãos, naquele cenáculo com os seus discípulos, a cruz já projeta sua sombra sobre ele. Jesus sabe que chegou sua hora, sabe que será entregue, sabe que será preso, sabe que será humilhado e crucificado. Ele sabe tudo isso. Veja, e ele está celebrando essa Páscoa, é a última Páscoa com os seus discípulos. Ele fez questão de reunir os seus discípulos para passar essa mensagem antes de sua morte. Ele sabe que vai enfrentar tudo isso, e ainda assim, escute, ele ama. Isso é impressionante. Isso é impressionante, porque é quando a pressão aumenta, e ele está debaixo dessa pressão, ao máximo, é quando essa pressão aumenta que se revela o coração.
E a pergunta é: o que governa o coração de Cristo nesse momento angustiante? Ele sabia tudo o que ia enfrentar ali naquela cruz do Calvário, de forma tal que quando ele vai dali para o Getsemane, que ora, só de pensar no que ele vai enfrentar na cruz do Calvário, como a ira de Deus será derramada sobre ele, ele já passa a suar gotas de sangue. E o que é que governa o coração de Jesus nesse momento angustiante ali no cenáculo? Meus irmãos, não é outra coisa senão amor. E João diz no versículo 1 ainda: tendo amado os seus. Tendo amado os seus. Esse amor não é voltado para toda a humanidade, não é um amor genérico. Esse amor é um amor pactual, e esse amor pactual é apenas pelos seus, pelos que o Pai lhe deu, pelos que ele conheceu lá na eternidade, pelos que pertencem a ele. E o próprio Jesus confirma isso no capítulo 13, aí, versículo 18, quando ele diz assim: eu conheço. E esse conhecer não é apenas cognitivo, é no sentido de amar com amor eterno aqueles que escolhi. Perceba com seriedade, nem todos ali pertencem a esse amor. Até aquele momento, Judas estava presente, mas não pertencia a esse amor. Estava à mesa, mas não estava em Cristo. Isso é sério, porque estar perto de Jesus não é o mesmo que pertencer a Jesus. Mas aos seus, diz João, ele ama e ama até o fim. Não se acaba o seu amor. Essa expressão carrega um peso extraordinário, porque ela não fala apenas de tempo, fala de intensidade. Amor até o fim, no seu original, significa amor levado ao máximo, amor sem medida, amor até as últimas consequências. E veja o contexto. Naquela mesma noite, os discípulos falhariam, e ele sabia também que os discípulos iriam abandoná-lo, que eles fugiriam, que eles revelariam sua fraqueza, e ainda assim, isso é lindo, Cristo não deixa de amá-los, amou-os até o fim. Meus irmãos, entendam isso. Quem Cristo ama com amor pactual, ele ama até o fim. Agora observe o contraste. Enquanto Jesus ama, os discípulos, naquele momento tão crucial, discutem sobre qual deles parece o maior. Na noite que antecede a cruz, ainda há orgulho à mesa, ainda há orgulho no coração daqueles discípulos. Lucas, fazendo a mesma narrativa, no capítulo 22, versículo 24, diz assim, que naquele instante em que Jesus está ali reunido com eles no cenáculo,
suscitaram também entre si uma discussão sobre o qual deles parecia ser o maior. Meus irmãos, isso aqui nos ajuda a entender o cenário. Preste atenção, no cenáculo, os homens não estavam sentados numa mesa. No Oriente não se come em mesa, se come no chão. A mesa que tem é uma mesa bem baixinha, e eles comem recostados em divãs, e era assim que eles estavam ali, o cenáculo estava preparado. É aquela mesa em forma de U, reunidos ali em forma de U, e eles estão voltados, aliás, estão com seus pés voltados para trás. Como uma mulher se senta voltando seus pés para trás, assim eles estavam. E havia uma expectativa clara. Qual era a expectativa clara naquele momento em que os discípulos estão reunidos? Alguém deveria lavar os pés. Eu acho lindo o que a providência de Deus fez. Eu creio que Jesus foi o último a chegar ali. Os discípulos foram chegando, foram sentando ali, se aconchegando. Entenda isso. Era comum que, ao receber convidados, o anfitrião, que está promovendo a festa, eu estou promovendo uma festa na minha casa, eu sou anfitrião, então é algo muito comum. Se eu tenho servos, escravos, que coloque um escravo, um servo na porta, com uma bacia e uma toalha, para lavar e enxugar os pés daqueles que chegam. Eles andavam de sandálias de tiras, ali na Palestina tem muita poeira, e os pés ficavam pretinhos, encardidos, com aquela poeira, juntamente com o suor. Então era muito comum que se lavasse os pés, e ali eles deixavam a sandália e entravam descalços para o ambiente onde ia se comer. Muito bem. Mas quando a pessoa não tinha servos, não tinha escravos, o costume determinava que o primeiro convidado que chegasse assumisse essa função. Eu fui o primeiro convidado, então eu chegava e pegava a toalha, pegava a bacia e ia lavar os pés de quem chegasse. Mas também o costume determinava, se o primeiro convidado se recusasse, o seguinte deveria assumir esse lugar, e assim sucessivamente. Mas agora veja a cena. Jesus é o anfitrião, foi ele que mandou organizar tudo. Os discípulos vão chegando um a um, mas nenhum assume essa responsabilidade. Ninguém se dispõe a servir. E por quê, meus irmãos? Lucas 22, 24 dá dica completa sobre isso. Porque assumir essa tarefa era assumir um lugar menor. E nenhum deles queria isso. Eles estão discutindo entre si quem é o maior. Perceba o contraste. Enquanto Jesus caminha para a cruz, enquanto Jesus visualiza a cruz, eles disputam posição. Enquanto Jesus se prepara para se humilhar profundamente na sua plenitude, eles querem se exaltar. A toalha está diante deles, mas o orgulho é maior que o serviço. E isso é impressionante. Homens tão próximos de Jesus, 3 anos caminhando com Jesus, mas ainda governados pelo próprio coração.
Mas se isso é interessante, se isso é impressionante, muito mais interessante e impressionante é que o orgulho daqueles discípulos não interrompe o amor de Cristo por eles. Cristo não espera eles amadurecer para amá-los. Ele não exige merecimento para amá-los. Ele simplesmente ama. Porque aquele amor que começou na eternidade não tem fim. E é esse amor que Cristo revela ali no cenáculo. Então, está entendendo agora, associando o título com um ponto? O que revela a cena do lava-pés? O que revela de Cristo a cena do lava-pés? Revela o seu amor. Foi nessas condições que ele demonstrou o seu amor. É isso que ele ensinou com profundidade aos seus discípulos naquele instante. Mas essa cena não termina aqui. Aquele que agora toma uma toalha, logo tomará uma cruz. Aquele que agora se inclina, logo será levantado no madeiro. Meus irmãos, isso aqui é lindo. A toalha já apontava para o Calvário. E é ali, no Calvário, que esse amor alcança sua plenitude. Meu irmão, antes de qualquer resposta de sua parte, há algo que você precisa compreender. Você não começa amando a Cristo. Você começa sendo amado por Ele. E esse amor não recua, não desiste, não para no meio do caminho. Ele vai até o fim. E há consolo aqui. Talvez você pense: eu sou fraco demais, pastor. Eu sou instável demais, eu não sou digno. Aí eu digo para você: olhe para os discípulos. Jesus sabia perfeitamente quem eles eram, e ainda assim os amou. E o maravilhoso é que esse amor não permanece no nível abstrato, no nível das ideias. Esse amor, ele toma forma, ele se torna visível, ele desce ao nível dos pés sujos dos discípulos. Ele serve, ele se humilha. E por que que ele se humilha? Porque ele ama. Não é porque ele ama, não é porque ele se humilha que ele ama. Não, é o inverso. É porque ele ama que ele se humilha. Por isso, meus irmãos, em segundo lugar, a cena do lava-pés revela de Cristo o seguinte: revela a humildade de Cristo. Então é assim que a gente tem que olhar para essa cena maravilhosa, revelando o próprio Cristo. Em primeiro lugar, revela o seu amor. Em segundo lugar, revela a sua humildade. Isso a gente vai ver nos versículos de 3 a 11. Veja o versículo 3. Olha como começa o versículo 3. Sabendo, de novo, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Mais uma vez o texto diz que Jesus sabia, ele está plenamente consciente de tudo, consciente de sua autoridade, consciente que o Pai tudo confiara em suas mãos.
Toda a autoridade do Pai deu a ele, no céu e na terra, e ele sabia disso. Também ele está ciente da sua origem divina, que ele viera de Deus. E mais, está consciente, ciente de seu destino, que ele voltava para Deus, para o seu estado glorioso, de onde temporariamente ele deixou, porque amor, ele desceu. Isso aqui é lindo. Ele sabe quem é, ele sabe de onde veio, ele sabe para onde vai, e sabe que em poucas horas estará sentado no trono de glória. E é exatamente aqui, meus irmãos, que o texto nos surpreende. É exatamente aqui, entendeu isso? Porque quanto maior a consciência de quem ele é, mais profunda é a sua humilhação. Você entende isso? Se dissesse assim, ele não tem consciência de nada, não tem consciência para onde vai. Não, ele tem consciência que vai voltar ao seu estado de glória. Isso nos deixa entender que muito mais profunda é a sua humilhação. Fazendo um comparativo com o mundo em que vivemos, quanto maior a posição, menor a disposição da pessoa para servir. Ele quer ser servido por conta da sua posição, mas com Cristo é o oposto. Quanto mais ele sabe quem é, mais ele se inclina. E João, meus irmãos, faz algo fantástico aqui. Ele desacelera a cena. É como se agora João colocasse tudo em câmera lenta, para que nós não percamos nenhum detalhe. Vejam os versículos 4 e 5. Que cena! Levantou-se da ceia. Eu vou ler devagarzinho, só para a gente aproveitar ao máximo. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingida. Observa a cena. Ele se levanta, se despe, ele se cinge. O ambiente fica em silêncio. Se caísse uma agulha ali naquele instante, todos ouviriam. É como se o tempo parasse. E então Jesus começa a lavar pés sujos de poeira, pés marcados pela caminhada, pés de homens orgulhosos. E você precisa entender o peso disso. Você precisa entender o peso disso. Naquela cultura, lavar pés era a tarefa do escravo mais inferior. Lembra-se daquele episódio que eu disse? Do anfitrião colocava o escravo? Se ele tivesse vários escravos, o escravo mais inferior é que assumiria essa função do lava-pés. Os rabinos consideravam essa função tão degradante que eles proibiam. Olha, se alguém tivesse uma dívida e se vendesse como escravo durante 6 anos, no 7º ele seria remido, né? Mas durante esses 6 anos, ele podia fazer qualquer coisa para o seu senhor, menos lavar os seus pés.
menos lavar os seus pés. Agora, você está entendendo, naquela cultura, como era tão difícil para aqueles corações orgulhosos assumir essa função? E é exatamente este lugar que Cristo assume. E há um detalhe que intensifica tudo aqui. Ele lava os pés de todos, inclusive de Judas. Inclusive de Judas. Ele sabe quem o trairá. Ele não lava os pés dizendo assim: traíra, eu sei o que você vai fazer. Não. Mesmo assim ele serve a Judas. Irmãos, não percam isso. O Criador toca o que há de mais baixo. O Senhor se coloca no lugar do servo. Isso não é apenas humildade. Isso é evangelho. Isso é evangelho. É Deus descendo até nós, tomando a forma de servo. Meus irmãos, essa é uma cena tão impactante, que não podia deixar aqueles discípulos parados. O impacto foi imediato. Vejam os versículos de 6 a 8, 8 apenas a parte A. Vejam o impacto disso. Eles estão mudos, não perplexos, não falam nada, enquanto Jesus sai lavando os pés silenciosamente. Olha, fazendo o círculo ali. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, sempre Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Eu é que devia estar lavando os teus pés. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Me lavarás os pés. Não. Meus irmãos, a reação de Pedro parece humildade. Não vou permitir que o Senhor lave os meus pés. Não. Mas não é. Sabe o que é isso? Orgulho disfarçado. Orgulho disfarçado. Pedro não aceita ser servido por Cristo. Ele quer definir os termos, quer definir como Jesus deve agir, mas Jesus responde a Pedro com firmeza. Olha a resposta de Jesus, na parte B aí do versículo 8: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Isso não é apenas sobre pés, é sobre salvação. Entenda isso. Isso não é apenas sobre pés, é sobre salvação. Pedro então reage. Olha a reação de Pedro, versículo 9: Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a cabeça. Pedro ainda não compreende bem as coisas, então Jesus vai esclarecer a ele. Versículos 10 e 11: declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Pedro disse: me dá um banho, Senhor. Pedro, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo, só os pés estão sujos. Ora, vós estáis limpos. Aí Jesus disse: mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor.
Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Jesus aqui está ensinando algo profundo. Há uma diferença muito grande entre tomar banho e a lavagem dos pés. O banho aponta para aquilo que Cristo já fez na vida daquela pessoa. É a regeneração, novo nascimento. O banho aponta para isso. Os pés apontam para aquilo que Cristo continua fazendo mesmo depois de regenerado. Porque, embora regenerado, o crente ainda vive em um mundo que o contamina, e por isso precisa continuamente ser lavado por Cristo. Mas ele não precisa mais de banho, porque ele já foi regenerado, já nasceu de novo. E aqui está a verdade central: quem não se deixa servir por Cristo, quem é autossuficiente, pensando que ele mesmo pode resolver os seus problemas, os problemas da sua alma, os problemas dos seus pecados, esse não pode pertencer a Cristo. Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Você está na mesma condição de Judas. Deixe-me fazer uma aplicação aqui para a sua vida. Meu irmão, o maior problema do homem não é apenas não servir, é não reconhecer que precisa ser servido por Cristo. Esse é o maior problema do homem. O orgulho espiritual diz: eu consigo, eu me resolvo. Mas o Evangelho declara: você precisa ser lavado, e não apenas uma vez, mas continuamente. Daí que Martinho Lutero dizia que arrependimento é um estilo de vida, e toda vez que nos arrependemos dos nossos pecados, porque pecamos continuamente, precisamos ser lavados por Cristo. Deixe-me ilustrar para você entender isso. É como alguém que toma um banho, mas precisa caminhar de sandálias por uma estrada de terra. O corpo está limpo, mas os pés estão sujos novamente. Tomou o banho, mas sujou os pés. Assim é o crente neste mundo. Já foi purificado, mas ainda precisa da limpeza constante da graça. Irmãos, o que acontece aqui no cenáculo não é um episódio isolado, é um retrato do Evangelho. Você quer ver o que é o Evangelho? É isso aqui, é um retrato do Evangelho. Cristo se levanta, se despe, se inclina e serve. Poucas horas depois, será levantado, será despido, será humilhado e morrerá. O que ele inicia com uma toalha, ele consuma na cruz. A humildade do cenáculo é a antecipação da humilhação de Cristo no Calvário. Mas esse gesto não termina na cruz. Ele avança, ele alcança a nossa vida. Porque aquele que foi servido por Cristo, agora é chamado a viver como Cristo. Entendeu bem? Aquele que foi servido por Cristo, agora é chamado a viver como Cristo. Por isso, em terceiro e último lugar, a cena do lava-pés revela o padrão de Cristo. O padrão de Cristo revela, em primeiro lugar, o amor, em segundo lugar, a humildade, em terceiro lugar, o padrão de vida de Cristo, que é o padrão que ele exige de nós. Sede vós imitadores de Cristo. Vejam o versículo 12, isso vai do 12 até o 17. 12:
depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Dá para você ver essa cena, ali eles estupefatos, admirados. Jesus lava os pés, volta à mesa e faz essa pergunta: compreendeis o que vos fiz? Irmãos, essa pergunta não informa, ela confronta. Não é sobre saber, é sobre entender e responder. Em outras palavras, Jesus diz assim: vocês entenderam o que aconteceu aqui nesse instante? Vocês entenderam o que aconteceu aqui nesse instante? Aí Jesus vai explicar, versículo 13, veja: vós me chamais mestres, vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus aqui afirma a sua identidade, ele não diminui quem é, ele não suaviza sua autoridade. Ele é mestre, ele é Senhor. Isso torna a cena ainda mais impactante, está percebendo? Isso torna a cena ainda mais impactante, porque quem lavou os pés não foi um servo comum, foi o Senhor. Versículo 14: ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Coisa que eles não quiseram fazer. Aqui está a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho é essa: se o maior se abaixou, ninguém mais pode se exaltar. Se o Senhor serviu, ninguém mais pode recusar a servir. Deveis, é um mandamento, é uma ordem, deveis lavar. Aqui não é sugestão não, é imperativo, é ordem. Deveis lavar os pés uns dos outros. E essa palavra pesa, meus irmãos, porque é mandamento. E veja o versículo 15. Por que eles deviam fazer isso? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Meus irmãos, o que vimos em Cristo agora se torna padrão para nós, porque o que eu vos fiz, façais vós também. Mas entendam bem, Jesus não está ordenando aqui a repetição mecânica do gesto, como interpreta a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, né? Chega nesse período agora, o Papa está lavando e beijando os pés. Jesus não está ordenando fazer isso, nem como interpreta também a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que faz a mesma coisa, né? Ele não está mandando reproduzir mecanicamente o gesto, ele está mandando reproduzir o espírito do gesto. O espírito do gesto não é sobre água e bacia, é sobre uma vida marcada por humildade, serviço e entrega pelos outros. É isso que ele está mandando repetir. Cristo não apenas nos salvou, ele redefiniu como se vive. Versículo 16, acompanha a leitura: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Irmãos, isso destrói qualquer orgulho espiritual. Se ele desceu, você não pode permanecer acima.
Se ele serviu, você não pode viver para ser servido. No reino de Deus não há espaço para superioridade. Agora veja o versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Aqui está algo surpreendente. Isso aqui é bem-aventurança, e bem-aventurança ligada à prática. Bem-aventurança está aí na prática, não no conhecimento, não no discurso, nem na posição, mas na obediência. O mundo diz assim: seja servido e será feliz. Cristo diz: sirva e você conhecerá a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Deixe-me aplicar isso para a sua vida, meu irmão. Agora a pergunta não está mais no texto, está sobre você. Se Cristo te serviu dessa forma, a pergunta é: como você está vivendo? Você vive para ser servido ou para servir? Como pode alguém que foi servido por Cristo na cruz, em amor, em humilhação, em exemplo de dependência do Pai, recusar-se a servir outros? Isso não é apenas uma incoerência, é negação prática do Evangelho. Então ouça e aprenda: ninguém é mais parecido com Cristo do que quando se abaixa para servir. Cristo desceu até você, não para que você permanecesse de pé, mas para te ensinar a descer também. E depois de tudo isso, Jesus nos leva além do exemplo e nos mostra quem Ele é de fato, que os discípulos não tinham entendido isso até agora. E eu concluo com esse aspecto, os versículos 18 e 19. Jesus diz assim: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Escuta agora: desde já vos digo, antes que aconteça. Eu estou dizendo tudo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Você entende? Jesus não está apenas ensinando humildade, Ele está revelando quem Ele é. Eu sou, com letra maiúscula aí. Eu sou, isto é, eu sou o Deus encarnado, o Senhor soberano, o Salvador, aquele que se ajoelhou no cenáculo, é o mesmo que foi levantado na cruz. Aquele que tomou uma toalha não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E agora Ele olha para você e te envia. Veja versículo 20: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Essa é a sua missão. Essa é a sua missão: tornar Cristo visível ao mundo. Mas você só pode fazer isso se já foi enviado por Ele, se pertence a Ele. Senão você vai continuar vivendo para si mesmo. O Cristo que se ajoelhou para lavar seus pés é o mesmo que morreu para salvar a sua alma.
E agora Ele chama você a descer para viver como Ele viveu. O Cristo que se ajoelhou, o Cristo que morreu, o Cristo que reina, Ele hoje te chama. Não apenas para admirá-lo, mas para segui-lo. Então, desça, sirva, ame, até que o mundo veja Cristo em você. Ao Deus Filho, que se humilhou por nós e foi exaltado sobre todos, seja a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.